Olá pessoal, boa tarde. Neste vídeo eu vou falar um pouquinho sobre ciência e tecnologia. Nos vídeos que eu postei na internet, teve um dos vídeos assim, em especial que eu havia falado do cientista inglês Isaac Newton, né? Então basta você consultar lá no YouTube, né, os vídeos que eu tenho postado, tá certo? Na verdade, ciência e tecnologia para mim é uma paixão, tá certo? Porque eu simplesmente adoro, né? E é o futuro, né? Tá certo? Então, uma das coisas que sempre me impressionou foi as ideias, né, que cientistas, né, engenheiros, técnicos e inventores, né, as ideias que esse pessoal teve ao longo do tempo, assim, né, é algo de impressionante, tá certo? Então, veja bem, acho que quando nós falamos assim sobre eletrônica, eletricidade, eu particularmente sempre lembro do homem, né, do sábio da antiguidade, né, que deu início a tudo isso, que o nome dele era Tales de Mileto, tá certo? Lá na Grécia Antiga, tá certo? Sempre me vem à mente o Tales de Mileto, né, tá certo? Que foi o primeiro homem assim de que nós temos notícia que fez os primeiros experimentos assim com a eletricidade, né, tá certo? Então, veja bem, olha, desde alguns séculos atrás, imaginava-se que eletricidade e o magnetismo estivessem relacionados um com o outro de alguma maneira, né? E coube a um cientista dinamarquês, né, conhecido como Hans Christian Ørsted, né, demonstrar isso na prática, né? Eu montei o dispositivo aqui, né, e a gente vai estar dando uma olhada. Eu vou repetir o mesmo experimento que o Ørsted fez a princípio naquela época, na época dele, né? Tá certo? Então é algo que eu admiro as ideias assim, porque o raciocínio técnico, assim, científico, é algo extremamente complexo, né? Tá certo? E eu sempre admirei e admiro muito os descobridores, assim, né, ao longo dos séculos, assim, né, tá certo? Então, como eu havia dito, há alguns séculos atrás desconfiava-se, né, que a eletricidade e o magnetismo estivessem relacionados entre si, assim, de alguma maneira, né? Coube a este cientista, o Hans Christian Ørsted, né, demonstrar isso daí, então, né? Então, veja bem, olha, normalmente, no que ele demonstrou? Que a passagem de corrente elétrica por um condutor, assim, um fio condutor, a passagem da corrente elétrica, ela produz o campo magnético, né? Então, a partir desse cientista, o Ørsted, né, então a gente passou a trabalhar com eletromagnetismo, né? Tá certo? E, então, como eu disse agora, né, o que ele demonstrou na prática foi isso aí, né? Hoje a base, assim, um dos empregos, assim, dessa ideia do Ørsted é no eletroímã, né? Nós temos emprego de relés, tá certo? E quem trabalha na área de tecnologia sabe muito bem a importância, né, do que significa o relé, né? Os relés hoje em dia, né? Tá certo? Então, na questão, né, é o princípio do eletroímã, né? Tá certo? Então, vamos ver então. Eu vou pegar a câmera aqui e vamos ver se a gente consegue focalizar ali o experimento do Ørsted, né? Eu montei a mesma experiência que o Ørsted fez, né? Tá certo? Na época desse cientista, né? Para a gente poder observar então que a passagem de corrente elétrica num fio condutor, ele produz o campo magnético, né? Que é a base do eletroímã, né? Tá certo? Dos relés, né? Então vamos dar uma olhada? Então, ó, eu vou tentar focalizar a bússola, né? Porque ela vai se movimentar e ela forma um ângulo, né? No caso aqui, comigo funcionou assim, forma um ângulo
de 90 graus no disparo, tá certo? Então, eu vou vou acionar o circuito, né, a passagem da corrente elétrica, e eu vou tentar focalizar bem a bússola, ó. No disparo, ele provoca uma deflexão, né, de 90 graus, ó. Deixa eu esperar parar novamente o ponteiro da bússola, né? Vamos ver aqui, ó. Acho que assim focaliza melhor. Vamos ver, ó. Observe que o ponteiro, né, da bússola, ele forma um ângulo de 90 graus, né, um ângulo reto, logo no disparo, ó. Certo? Ele deflexiona, tá certo? Então essa foi a experiência do Ørsted, né? Olha, observe, tem um fio condutor aqui, ó. Bem aqui, ó, o fio condutor sobre a bússola, né? Não há qualquer contato com a bússola, né? Ó. Então a corrente elétrica, ela produz o campo magnético ao redor do fio condutor, ó. A bússola deflexiona, ó. Certo? Olha lá, vamos repetir novamente, ó. O ponteiro da bússola, ele deflexiona conforme a gente aciona, né? A gente dispara o circuito, ó. Ok? Ó. Então tá aí, ó. Essa daí é a experiência desse cientista, né? Do cientista Ørsted. Ok? Tá certo? Então que a passagem da corrente elétrica num fio condutor, ela produz campo magnético. Tá certo? Agora veja bem, eu citei alguns nomes, né? E em outros vídeos citarei muitos outros mais, com certeza, né? Tá certo? Agora, nesse estudo, assim, da corrente elétrica, né? Não teríamos condições hoje em dia de analisarmos circuitos elétricos e eletrônicos assim, se não fosse a colaboração de um outro cientista muito importante, que descobriu o elétron, né? Tá certo? Que é o J.J. Thomson, né? Um cientista inglês. Tá certo? Este aqui, por sinal, lá no laboratório dele, né? Ó, tá certo? Fazendo uma experiência, né? Que terminou culminando com a descoberta do elétron, que é uma partícula do átomo, né? Hoje em dia não tem como a gente falar em corrente elétrica sem falarmos em elétron, né? Tá certo? Que é o elétron que produz a corrente elétrica, né? Tá certo? Então, graças ao Thomson que descobriu o elétron, hoje a gente conhece bem, sabe como temos condições de medir a corrente elétrica, né? Num fio condutor. Tá certo? Então esse daí é um cientista inglês, né? John Thomson, né? Thomson, né? Tá certo? Então, gente, com certeza em próximos vídeos assim a gente vai estar também falando sobre outros cientistas, técnicos, inventores, assim, né? Nessa área de elétrica e eletrônica e outras mais, assim, que ocorrerem alguma ideia assim nesse sentido, a gente monta outros vídeos assim e demonstra na prática assim a experiência, né? Caso ocorra alguma ideia, a gente vai estar montando outros vídeos aí falando um pouquinho mais sobre ciência e tecnologia, tá certo? Boa tarde a todos.